Tenho já na tela o Leonardo Furtado, ele que é especialista em nutrição, agrônomo da Iara Fertilizantes, o Alexandre Velho, presidente da nossa Federarroz, e o André Barros Matos, que é o agrônomo-chefe do IRGA aqui da nossa Zona Sul. Quero dar bom dia aos senhores e convidá-los para falar um pouquinho, fazer um retrato da atual lavoura de arroz, começando pelo Alexandre Velho. Alexandre, o que dá para dizer nesta semana que temos aí 80% do nosso arroz já semeado? O que dá para comentar, diferenças em relação ao ano passado, perspectivas a partir desse momento? Muito bom dia, bem-vindo ao Conexão Rural, amigo. Muito bom dia, Alex, bom dia, amigo André, bom dia, Leonardo. Satisfação, Alex, participar mais uma vez aí do teu programa e com os teus ouvintes. Alex, a semeadura avança, né, com força agora, passando já de 80%, o IRGA divulgou os dados esta semana, e eu penso que nós temos uma particularidade este ano, que é o tempo um pouco mais frio durante este período do mês de outubro. Eu acompanhei e tenho, inclusive, lavouras plantadas ainda no final de setembro, e nós tivemos aí uma demora na emergência das plantas, principalmente em função desta temperatura mais baixa. Temos também uma expectativa de uma evolução muito rápida a partir de agora. Muitos produtores, inclusive aí da Zona Sul, a zona do André, já encerraram o arroz, estão na soja. Temos que aproveitar, né, André, esta umidade que ainda resta no solo, porque a característica desta época é começar também a soprar ventos mais fortes, o que nos rouba muito rapidamente esta umidade. Então eu penso que o produtor tem que intensificar os trabalhos, porque o período ideal está se esgotando, né? E nós temos que tocar aí para terminar o arroz, quem não terminou, e aproveitar esta umidade que ainda resta no solo para tocar a soja. André, faço o mesmo questionamento para ti em relação a uma comparação aí com o ano passado, e também aproveito para perguntar já para ti e estendo esse questionamento para o Leonardo em relação a esse momento atípico de temperaturas, né? Novembro, quase aí já segunda semana de novembro, e frio. O que isso aí pode prejudicar nas lavouras, as lavouras à planta? Bom dia, Alex. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos os ouvintes aí. Bom, Alex, a gente está atravessando um período atípico climaticamente, né? Frio, que prejudicou com certeza o nosso estabelecimento inicial. O que a gente vem dizendo, né? Ainda é cedo para falar se esse frio, se essa dificuldade inicial vai impactar lá no nosso rendimento de grãos, na nossa produtividade. Isso vai depender muito do comportamento climático daqui para frente, né? A gente sabe que a semeadura é um pilar importante da produtividade. A gente cumpriu, acho que com muita competência esse ano, né? O produtor adotou uma estratégia agressiva de semeadura, chegamos a 40% quase aqui na Zona Sul no mês de setembro, para tu ter uma ideia, né? E 97% no final do mês de outubro. Todos os municípios da Zona Sul semearam mais de 90% da sua área dentro da época ideal. Então é um número espetacular, e essa estratégia agressiva do produtor também passa pela soja, né? Como o Alexandre frisou, hoje a gente tem que enxergar não só os 969 mil hectares de arroz do estado, a gente tem que acrescentar 350 mil de soja que estão dentro desse contexto, e a gente não pode olhar só para o arroz, né? Então, ser agressivo nessa semeadura de arroz, cumprir ela na época ideal, mas o mais cedo possível, dentro da época ideal, né? Para poder ter mais fôlego na semeadura da soja, aproveitando essas umidades que esse ano estão escassas, né? Para estabelecer uma soja com um estande adequado de plantas e poder focar na irrigação do arroz. Essa estratégia, acho que o produtor pensou muito bem e vem executando de uma maneira brilhante. Claro que, infelizmente, esse frio não estava dentro do programado, né? Ano passado a gente não teve problema tão grave com esse estabelecimento inicial, foi melhor, com certeza,
mas se a gente tiver uma recuperação em termos de temperatura daqui para frente, a gente pode, com certeza, ainda ter bons rendimentos, né? Mas é cedo para falar, tanto no sentido de prejudicar, quanto no sentido de garantir uma produtividade semelhante à do ano passado, né? Ainda é muito cedo. A gente teve, ano passado, o Alexandre e o Leonardo vão lembrar aí, um janeiro espetacular, né? Luminosidade acima da média, e acabou beneficiando muito a cultura do arroz, né? Prejudicou a soja, vocês vão lembrar também. Mas beneficiou muito a cultura do arroz. Ainda é cedo para fazer essa projeção, né, que com certeza prejudicou. A gente tem girado muito aqui na região, tem acompanhado as lavouras, estabelecimentos iniciais ruins. Estamos começando a irrigação porque realmente é necessário começar, né, mas tu olha para as lavouras ainda com problemas de stand, com dificuldade de estabelecimento inicial. Perfeito. No aspecto nutricional, a planta precisa agora entrar em janeiro, Leonardo, acima de tudo bem nutrida, forte. Essas variações de temperatura, amigo, essas variações climatológicas, o que elas podem influenciar numa boa ou não nutrição vegetativa? Bom dia. Tá sem o áudio, o Leonardo. Tá sem. Agora sim. Saiu? Agora sim, Leonardo. Bom dia, amigo. Problema, realmente. Estava ouvindo você, não estava conseguindo falar. Bom dia, Alex, bom dia, Alexandre, bom dia, André. Bom dia aos ouvintes e agora também, né, pelas mídias sociais, telespectadores aí. Com certeza, Alex, com certeza a questão... Tem alguns fatores, né, que podem influenciar, né, e vão influenciar. Graças a Deus, esse ano, por mais que o clima esteja diferente, ele proporcionou esse plantio na época, né? Isso é extremamente importante. Outros anos nós estaríamos com dificuldade de entrar por áreas muito molhadas ou por algum motivo, né? Mas esse ano a gente conseguiu entrar e conseguiu terminar na época. Isso vai dar uma vantagem em cima do arroz, em cima da soja, né? Alguns pontos que poderiam ser levados em consideração aqui para esse momento, né? É a questão de como demora mais um pouco para a semente emergir, né? Sair do solo, acaba que aparece mais a importância da semente de qualidade e do tratamento de semente, né? Tanto ele industrial quanto on-farm, né, que vai manter a semente no solo, né, com um potencial ainda de sair e virar uma planta, né. Esse frio acaba acarretando nisso. Da forma nutricional, a gente consegue ajudar, de certa forma, a semente, né, nesse clima mais frio de solo, com um tratamento de semente com algum tipo de enraizante, né, algum produto que possa auxiliar ela a fazer esse processo germinativo de forma mais rápida, né. Então, é uma forma de auxiliar a planta nutricionalmente, né? É o caso, por exemplo, do zinco, que é o que a Yara pode contribuir nutricionalmente para ativar as enzimas que fazem esse processo de germinação e acaba tendo uma potência maior da semente para sair do solo de forma mais rápida, né? E nutricionalmente vai ser importante, né, a planta estar nutrida, né, para passar por essa situação a partir do momento que ela conseguir absorver água, conseguir fazer fotossíntese e nutrientes que possam ela desenvolver o processo dela e principalmente até a entrada d'água, né, ter o potencial de perfilhamento, ter esse potencial de perfilhamento ativado, né, que ela possa estar nutrida para gerar o máximo de perfilhos possíveis e, consequentemente, isso, a produção vai para frente a partir desse momento, né. Alexandre, nós viemos aí de um ano safra que teve o fator estiagem, né? Não são todos os pontos do Rio Grande do Sul, da lavoura rizícola, que tem uma oferta abundante hídrica, como é o caso aqui do litoral. Outras regiões dependem muito de barragens cheias, de outras fontes aí que necessitam necessariamente de muita chuva. Alguns pontos críticos no estado com relação à possibilidade dessa dificuldade hídrica, amigo? Sim, Alex. Realmente isto está ocorrendo este ano. Aí mesmo, né, na região de Camaquã, eu tenho falado com muitos produtores, estou acompanhando que as últimas chuvas acabaram não recuperando aí a totalidade da capacidade da irrigação, da capacidade armazenada de água,
E também a campanha tem alguns problemas lá com a mesma situação. Fronteira Oeste também plantou aí 85% da área. Alguns produtores têm água para 100%, outros não têm e não vão conseguir, então, complementar a sua área, concluir a sua intenção de plantio. Então, realmente, isso está ocorrendo esse ano, isso nos preocupa um pouco, mas, ao mesmo tempo, quando nós temos anos de laninha, ou laninha moderado, que é o que está indicando, nós temos geralmente uma alta luminosidade, como comentou o André, e geralmente temos anos, então, bem produtivos. Ainda tem algumas coisas para acontecer. Eu penso que esse mês de novembro é decisivo, pelo menos até o dia 15, e aí nós vamos ter, então, a conclusão do plantio e poderemos, então, estimar aí que área nós iremos plantar no estado. Eu penso que a área deve ficar muito parecida com a área do ano passado, em função aí desta questão que tu comentou e do volume de chuvas um pouco abaixo do esperado. Ô André, o que dá para dizer, e eu te faço essa pergunta, poderia perguntar também para o Alexandre, se ele quiser comentar depois, mas existe uma relação muito próxima entre a valorização do arroz esse ano com o fato de os produtores plantarem mais cedo. O que tu sente dos produtores que trabalham diretamente com eles aí? Porque todo o sonho do agrônomo, todo o sonho de vocês é isso aí, né? Plantar na hora certa, e vocês sempre pregam isso aí. E esse ano me parece que tem acontecido isso aí, né, amigo? Alex, isso aqui a gente tem acompanhado, né? 75% das nossas propriedades acabaram o plantio até o final de arroz. Uhum. Já tivemos um número ótimo de soja dentro do mês de outubro, aqui também, mais de 8.400 hectares de soja semeados. Eu vejo o produtor, mesmo com um bom momento, em termos de comercialização que a gente tem visto, um produtor consciente, um produtor que fez um planejamento de médio e longo prazo e não está disposto a alterá-lo em função do mercado, né? O produtor apostando nessa dobradinha arroz-soja e na terceira safra, na lavoura de carne, no inverno, na integração lavoura-pecuária, sem olhar muito a questão mercadológica no curto prazo de uma safra, mas sim enxergando o negócio dele a médio e longo prazo, sem preocupações, comerciais, né? Preocupado sim com o comercial, mas fazendo a estratégia técnica bem feita para conseguir manter uma estabilidade de rentabilidade, né? Porque de nada adianta, às vezes, uma super comercialização em um ano e uma péssima comercialização em 5 anos para frente, né? Então, acho que o produtor está vendo dessa forma, um produtor investindo em tecnologia. A gente tem acompanhado agora a semeadura de soja, Alex, é impressionante como a nossa soja está sendo semeada com a mais alta tecnologia disponível no mercado, e tanto de máquinas como de insumos. O produtor realmente colocando e apostando na soja para vencer, né? Obviamente que a estiagem ainda é um problema, a gente tem dificuldades para fazer essa irrigação. Estamos vendo várias iniciativas em termos de irrigação na soja, tanto com o canhão aspersor quanto com sulcos. A gente ainda está engatinhando nesse aspecto, né? Estamos começando a subir essa escada da irrigação, vamos subir ela rapidamente, eu acredito, né? Cada vez mais a adoção de tecnologia se dá mais rápido, mas é algo que a gente precisa avançar, porque isso dará estabilidade à nossa soja na várzea, né? Mais uma coisa que eu queria complementar em termos da semeadura do arroz, Alex, é a questão de plantas daninhas, né, que é um fator fundamental, que o produtor tem essa estratégia bem definida, né? A gente vem tendo problemas com capim-arroz, então o uso de pré-emergente sempre fundamental, e a estratégia de associação de mecanismos de ação diferentes para combater essa planta daninha nas aplicações agora de pós-emergência, que sempre compromete muito o potencial produtivo do arroz, né? Em todas as regiões a gente vem verificando problemas com capim-arroz, e é uma planta daninha aí que a gente precisa ter muita atenção. Leonardo, eu tenho usado bastante um termo até para a gente poder popularizar e poder trazer uma informação melhor, porque às vezes o homem comum, o homem da cidade, ele não faz muita diferenciação, o que é o herbicida, o que é o fertilizante. Eu tenho usado o seguinte, ó, tem o remédio da planta e tem a vitamina, né?
E a gente sabe que essa parte da tecnologia, no que se refere também aos químicos, é extremamente importante hoje para o desenvolvimento, para a maior produtividade. Nos fale um pouquinho sobre esses produtos, o que tem de novidade esse ano, o que a Yara, que é uma gigante, é uma parceira do agronegócio, se nós temos hoje a produtividade que nós alcançamos, seja no arroz, seja na soja. Agradeço a empresas como Yara, agradeço a toda essa pesquisa que é feita para tentar respaldar e aumentar esses números e fazer esse nosso país aí ser hoje o campeão mundial em várias produções, seja de grão, seja de proteína animal. Nos fale um pouquinho sobre a participação da Yara e o que tem de novidades, o que tem contribuído nesse aspecto aí, Leonardo. Muito bem colocado, Alex. Eu costumo dizer que quando a gente começa a gastar mais na farmácia do que no supermercado, tem alguma coisa errada, né? Então, às vezes acontece, na cultura do arroz um pouco menos, que ela é uma cultura muito saudável, né? Fora as plantas daninhas, que hoje nos prejudicam bastante, mas na cultura da soja a gente acaba gastando muito na farmácia e pouco no supermercado, né? Então, essa nutrição, né? A nutrição da planta equilibrada, de uma forma equilibrada, é o que nós propomos hoje como empresa, né? Então, não é simplesmente tu elevar alguns níveis, né, no solo, tem que elevar todos os níveis, pensar muito na exportação do nutriente, do que está saindo de nutriente na lavoura. A cada ano nós estamos produzindo mais e tirando 10 toneladas, 11 toneladas, 12 toneladas em algumas situações de grãos de arroz, né, das nossas lavouras, né? Então temos que repor isso no ano. Eu vou só fazer um link com a fala do André. O André comentou que estamos usando bastante tecnologia, né? E a tecnologia está na plantadeira, a tecnologia está na semente, a tecnologia está no fertilizante também, né? Então, o uso de fertilizantes com uma tecnologia superior, ou seja, uma tecnologia mais avançada, para poder fornecer, a exemplo, na base mais de um tipo de fonte de fósforo, não somente, né, os fosfatos comuns, mas também outro fosfato e outro tipo de fósforo, né? O equilíbrio, onde se tem tanto macronutrientes secundários também, como cálcio, enxofre, magnésio, né, como micronutrientes, zinco, boro e manganês, também fornecidos via fertilizante. Isso é importante salientar, né? Então, tu teria o equilíbrio na linha, isso favoreceria muito a cultura, principalmente no estágio inicial dela, onde ela define até ali a diferenciação, define tamanho de panícula, número de racks na panícula, número de flor na racks, que são efeitos diretos da produção do arroz, né? Então, ela estando equilibrada, nesse momento a gente consegue chegar a uma produção melhor, né? E também, né, dentre esses todos os fatores nutricionais, né, a gente pode complementar também essa nutrição tanto via tratamento de semente, né, fornecendo, a exemplo, como eu citei antes, do zinco, onde a gente tem cada vez mais o uso de alto fósforo na linha, né, e esse alto fósforo na linha, ele tem competição da absorção de fósforo com a absorção de zinco. Então a gente acaba tendo necessidade de suprir um pouco mais para a planta não sentir essa falta, essa fome do zinco, por exemplo, na linha. Isso auxilia muito, principalmente em formação de raízes e, consequentemente, em formação de perfilhos. Quanto maior o número de raízes, né, maior o número de perfilhos da planta, isso é comprovado, né? Então, posteriormente a isso, posteriormente a planta estar estabilizada, né, é possível, por exemplo, suprir alguma necessidade que a gente saiba que não tenha no solo, né, via folha em alguns momentos específicos, no caso do boro, para uma formação da planta realmente, né, ou também um potássio no final, porque ela não tem todo aquele potencial de retirar potássio do solo mais no final. Então, alguns pontos a gente consegue auxiliar, né, bem focados em gargalos de cada época da produção do arroz. Eu vou aproveitar, Leonardo, e vou te perguntar também o seguinte, que é sobre essa transição aí da rotação de culturas. Tem gente que usa ano soja, ano arroz, outros preferem aquele esquema 2-1. O que muda, Leonardo, nessa transição, em termos nutricionais até? Existe alguma necessidade de compensação nessa transição aí de uma cultura para outra, de ano a ano? Com certeza, a forma de trabalhar o solo, né? Isso. Quando se trabalha com uma rotação de culturas, e até mesmo rotação de culturas e a lavoura de gado, que nem se chama, né? Ela tem que levar em consideração que as culturas estão retirando, né? Se vocês pegarem hoje, estão disponíveis, né, nas plataformas na internet, né, os programas de recomendação da Yara, né, levam
digitais de recomendação levam em consideração anos anteriores e anos posteriores para ter uma recomendação. Então, quanto foi retirado na lavoura de soja e o quanto vai ter que ser posto para equivaler isso que foi retirado na produção, na exportação do grão de soja, para o arroz não sentir. Consequentemente, o contrário também, se o arroz retirou X, tem que repor isso, né? Outra situação importante é pensar nessa adubação, e agora entra também no que o Alexandre falou aqui, a questão de investimentos nesse momento, né? É um momento de investir, e um investimento muito útil que se faz é o investimento no solo, né? Então, essa época que vai estar um pouco mais capitalizado e consegue fazer investimento no solo, investimento em calagem, por exemplo, né? Até pouco tempo ainda se tinha a questão da autocalagem do arroz, mas com a entrada da soja, e começou-se a fazer calagem da soja, baixar alumínio, se teve já esse resultado positivo no arroz, né? Então, o investimento em calagem e uma fosfatagem bem feita em profundidade, já que a terra é mexida, né? A gente pode ter esses fatores aí nos influenciando diretamente em aumento de produção. E o gado, sem dúvida, não pode sair da nossa rotina, porque ele dá uma estabilidade, além de estabilidade comercial, um equilíbrio biológico muito bom para o solo, né? E tem toda uma função também de ter economicamente, né, essa lavoura sendo mais saudável também. Ô Alexandre, eu tenho um fã teu aqui, porque quando a gente anunciou que tu estaria hoje, que disse, não, eu vou para ir pro estúdio direto. Aí pegou um avião em Brasília e tá aqui, o homem é onipresente, rapaz. José Carlos Pires quer te cumprimentar aí. Bom dia, Alex Soares, bom dia, Nelson, bom dia, Daniel, Valesca, bom dia, meus amigos da Conexão Rural. E bom dia, meus amigos lá que estão sendo entrevistados, né? Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para o meu amigo presidente da FEDERARROZ, muito competente, né? Faz um trabalho sensacional na cadeia produtiva do arroz, o nosso amigo Alexandre Velho. Alexandre, é o seguinte, ó, surpresa grande para mim, foi uma surpresa excelente também, eu acho que para todos os produtores. Jair Busque, de Agudo, plantou trigo na várzea e está fazendo uma produtividade maior que a média do Brasil. A média do Brasil é 2.467 quilos e o seu Jair lá em Agudo está produzindo 3.700 quilos. Me diz o que vai acontecer na lavoura do arroz. Bom dia, Pires. Satisfação em ver e falar com um amigo. Realmente esta questão, Pires, da rotação de culturas, ela veio para ficar. E esta iniciativa do Jair, ela vem em muito boa hora. Nós estamos acompanhando este processo. O Jair implementou, então, o trigo após o arroz e imediatamente está plantando soja e deve voltar, então, com arroz no próximo ano. Realmente é mais uma alternativa que está sendo testada. Este viés de busca de alternativas, tanto de grãos como também de forrageiras, ele vem se intensificando. Inclusive, nós estamos trabalhando muito forte aí na questão da programação da próxima abertura da colheita, e este tema, necessariamente, ele tem que estar presente, porque nós continuamos, então, como eu comentei, buscando alternativas para o sistema. O sistema de rotação veio para ficar. Eu até queria falar um pouco, já que a gente entrou na parte de pecuária, muito importante a pecuária, o Leonardo entrou nisso, eu até ia comentar com ele a questão da adubação de sistema, né? Nós já estamos começando a trabalhar neste sentido. Inclusive, esta safra eu consegui implementar logo, imediatamente, durante a colheita de soja, as plantadeiras já plantando, então, o azevém com trevo persa atrás das máquinas. Então, isso mostra, né, esta intensificação para uma eficiência cada vez maior do sistema. Eu estou acompanhando também, Alex, um profissionalismo maior do produtor. Esta área que o André comentou de 350 mil hectares já de soja, somente na metade sul, em áreas de arroz,
é uma demonstração disto. Nós temos a cobertura vegetal cada vez mais importante, ocupando o solo durante o inverno, não dando espaço para plantas invasoras e plantas invasoras problemáticas, como, por exemplo, a buva, que quem planta soja tem esse problema. Nós, consequentemente, estamos diminuindo as plantas invasoras, esta rotação também, em função do uso de outros produtos, de outros princípios ativos, nos proporciona esta questão da diminuição. O plantio direto também, eu tenho acompanhado, está crescendo muito, então, quem já tem uma calagem, né, Leonardo, quem já tem uma lavoura implementada e uma calagem já de algum tempo, com níveis satisfatórios, está partindo para o plantio direto, cada vez mais não remover o solo, até para diminuir aí o custo com óleo diesel, que é um custo bastante significativo dentro da lavoura. Também eu estou vendo uma drenagem cada vez melhor em função deste aumento da soja, as propriedades, e eu falo muito nisso, Alex, que a propriedade é que tem que se adaptar à soja, não é a soja que tem que se adaptar à propriedade. É uma frase óbvia, mas muitos produtores ainda não tinham se dado conta disso, então nós temos que olhar a propriedade de fora para dentro, melhorar muito a macro-drenagem e também sistemas de ruas, acesso rápido dentro da propriedade, porque toda lavoura que tu chega rápido, tu tem uma atuação mais eficiente no controle e também buscando aí soluções para os problemas que nós sempre temos. Então, esta busca de alternativas, como o trigo que foi comentado pelo Pires, realmente é de se aplaudir aí o Jair, que é um representante da Federarroz na região central, fazendo um trabalho espetacular e apresentando um ganho aí através do trigo de quase 4 mil quilos por hectare. Nós vamos continuar intensificando o sistema de produção, porque eu acredito que esse é o caminho que veio para ficar. O André, essa pode-se dizer até surpreendente estabilização da área plantada e, consequentemente, também da área colhida, tomara que seja mais, até em função da produtividade, ela tem a ver também, além, lógico, dessa questão comercial aí que tivemos esse ano, mas ela tem a ver com esse avanço da soja, André, na metade sul? Creio que não, Alex. Acho que a soja veio complementar o arroz, né? Ela não veio para competir com o arroz. O arroz segue sendo a estrela das áreas de várzea, né? A soja veio para complementar e dar sustentabilidade ao arroz. Acho que mais é uma questão de desflorescimento de água, né? Que a gente teve esse problema e dificultou um pouco também o avanço da área. E como eu falei, o planejamento, né? O produtor se planejou e vai executar aquilo que ele planejou. Acho que não passa pelo avanço da soja. A soja não está competindo com o arroz. A soja veio complementar o arroz, simplesmente. Ô Leonardo, a gente está falando aí de sistemas de produção e a gente lembra aqui do milho, né? Inclusive existe um programa, mais um programa aí do governo estadual para tentar fomentar e tentar consorciar cada vez mais o milho nas áreas de várzea. Do ponto de vista técnico, amigo, eu gostaria que tu fizesse um comentário sobre a introdução do milho aqui na várzea. A várzea, a única situação da várzea que nos impede algumas coisas, às vezes, de produzir algumas culturas, é a questão maior, né, da várzea, é a questão de ar no solo, né? Nem todos os solos de várzea são capazes de ter bastante ar no solo para ter essa drenagem, né? Tem alguns que a microdrenagem é muito complicada, pelo peso do solo é mais complicado, mas solos que conseguem se fazer uma microdrenagem, que tu consegue ter raízes, não mexer nele em algum momento, ou pelo menos de uma safra para outra, ter um volume de ar no solo, fora a profundidade, que isso a gente não consegue mexer, né, que chega no horizonte B, que a gente não consegue mais ter uma profundidade de solo, a várzea é capaz de produzir qualquer coisa, né, qualquer tipo de produção, né. Desde a aveia, do trigo, né? A aveia na várzea já era uma coisa que estava acontecendo com mais frequência. O trigo, lá no Jair, até um Jair parceiro nosso, é bem interessante. Até vou procurar ver isso aí, porque para nós é muito interessante.
Mas tendo ar no solo, a várzea é capaz de produzir qualquer cultura, né? Então a gente tem que ter essa questão da drenagem, como falou o Alexandre, é extremamente importante, né? E o milho, eu já vi áreas de milho na várzea, e o milho vai muito bem na várzea, e a questão da facilidade de irrigação na várzea tem esse benefício também, né? Então a proposta de se mexer um pouco menos no solo, né? De ter um solo com mais ar, né? Um solo bem drenado, e tu conseguir entrar nele no momento certo, fazer a cultura do milho poderia ser uma alternativa para a várzea, com certeza, sem problema nenhum. Antes de nós entrarmos aí na abertura da colheita, o Zé Carlos quer fazer uma pergunta para ti, André. Bom dia, André. Eu te acompanho lá de Brasília o teu trabalho, excelente trabalho. Então, eu tenho uma pergunta para te fazer. Tu sabes que a Federarroz e o IRGA fazem um trabalho conjunto na busca do baixo carbono, ABC, né, que é um programa e um projeto do Ministério da Agricultura. E o trabalho que o IRGA faz, entendeu, nessa área é muito importante, tendo em vista que agora a Embrapa fez uma nota técnica abrindo uma janela. Não? Faz 10 anos que esse trabalho está sendo feito dentro do IRGA. Me diz uma coisa, qual é a repercussão que isso poderá ter para a cadeia produtiva? Pires, acho que a lavoura de arroz hoje, com a rotação de culturas, com a cobertura de inverno, tudo que vem sendo trabalhado com o aumento de produtividade que teve nos últimos anos, acho que ela vem cumprindo de maneira brilhante aí todo o protocolo ambiental, e aí o Alexandre também pode complementar. A lavoura de arroz está cada vez mais eficiente, né, Pires? Então acho que esse aspecto de emissões de gases, de carbono, se a gente for considerar a eficiência que a lavoura de arroz vem alcançando, é uma lavoura que dá para se chamar de lavoura limpa, extremamente limpa, uma lavoura que contribui com o meio ambiente, né, contribui com o equilíbrio ambiental e cumpre todas as normas vigentes aí no país tranquilamente. Isso que a gente pode afirmar, que a gente produz um arroz de qualidade, um arroz que com certeza não agride aí o nosso meio ambiente cada vez mais, né? A gente vem, como eu falei, fazendo rotação de culturas, fazendo essa ponte verde no inverno muito bem feita e trazendo sustentabilidade, tanto em termos de conservação do solo, quanto eficiência em uso de água, já que a gente está fazendo um crescimento vertical da lavoura e não horizontal, né? Alexandre, o André depois pode comentar também um pouquinho sobre o que está sendo feito lá na área experimental, mas nós estamos aí em novembro, temos dezembro, temos janeiro, início de fevereiro, abertura da colheita. Nesse ano pandêmico, os prazos mudaram, tudo mudou. A data continua, o evento será realizado presencial. Teremos novidades, Alexandre? Alex, o evento será realizado de forma híbrida, tanto presencial como, obviamente, nós temos que ter aí as plataformas. Esta é uma realidade hoje, né? Mas nós tivemos uma autorização aí há poucos dias atrás, através de reuniões com o governo do estado, tivemos a autorização para a realização do evento, obviamente cumprindo alguns protocolos. Então teremos, por exemplo, um auditório bem maior, um auditório externo, onde nós teremos mais espaço, enfim, todos os cuidados necessários. Mas eu lembro que é um evento na rua, a não ser a questão dos auditórios, mas nós temos aí as vitrines, as lavouras, então certamente teremos uma preocupação com grupos um pouco menores. Enfim, tem várias características diferentes da abertura deste ano, mas como foi colocado aí para o governador, e ele nos deu toda a abertura para seguir adiante aí nas tratativas da realização da maior abertura de grãos, não só de arroz, mas a maior abertura de grãos do Brasil. Então, realmente um evento muito importante, que tem aí uma participação fundamental do IRGA, através do André, que está trabalhando demais lá e fazendo um trabalho espetacular. E certamente nós teremos muitas novidades, um incremento maior da pecuária na abertura este ano,
em função do próprio assunto que vem sendo debatido aqui, né, neste fórum, que é esta participação maior da pecuária no sistema. Eu queria também, complementando a nossa fala anterior, Alex, Sim. falar que o momento também é de atualização de custos de produção, o momento é de cautela. Eu tenho orientado os produtores que tenham cuidado com os investimentos. Nós temos que pensar em preços médios do arroz. Nós não podemos achar que o arroz vai ficar sempre no patamar que está hoje. Claro que nós estamos em um outro patamar, e eu penso, inclusive tenho dado muitas entrevistas neste sentido, que nós não temos motivos nenhum para mudar este patamar que se encontra hoje o arroz. Nós temos um ajuste muito grande no mercado em função da diminuição de área dos últimos anos. Nós diminuímos 240 mil hectares de arroz no estado nos últimos 5 anos, mas isso também nos traz uma obrigação dentro deste profissionalismo que a gente vem comentando, que vem melhorando por parte do produtor, nos traz a obrigação de atualizar estes custos, porque o arroz tem um custo muito alto e a régua está cada vez mais alta, né? Então nós precisamos, em média, de uma produtividade de pelo menos 160, 170 quilos por hectare, né? Para realmente termos, a partir deste número, os resultados com a cultura. Então, este viés aí continua de nós realmente plantarmos onde nós temos condições de altas produtividades. E o Alexandre tem colocado sempre o seguinte, é muito difícil, e agora falando lá da outra ponta, né, desses preços permanecerem nesses patamares. Agora, eles jamais voltarão também aos patamares que eram, até porque está havendo, como o próprio Alexandre falou, uma compensação desses anos perdidos, em que os custos de produção, e aí quando os custos de produção tiveram acima daquilo que realmente deveriam, não tivemos tantas manchetes, né? Mas aí quando o jogo se inverte, ou pelo menos aparentemente se inverte, aí é uma coisa de louco, todo mundo fala. Ô André, o que nós temos de novidade lá nas vitrines em relação ao ano passado? O que nós teremos de novidade? Qual é o trabalho que está dando aí isso aí tudo, amigo? Primeiramente, agradecer aí todo o apoio, né, da Alex, da Federarroz e da Embrapa Clima Temperado, a Estação Terras Baixas, lá em nome do André Anders, que é o nosso chefe da Estação Terras Baixas hoje. E essa aliança IRGA, Embrapa e Federarroz, aí a gente vem planejando o evento desde o término do evento passado, né? Quando acabou, na semana seguinte, estávamos pensando já na próxima edição. Planejamos já em trazer mais espaço para pecuária, em trazer mais espaço para irrigação. A gente enxerga que essas duas vertentes, a irrigação na soja e a integração lavoura-pecuária, são dois pilares que vão agregar muito na sustentabilidade do sistema de produção arrozeiro, né? E quando a gente traz o tema, os novos rumos do sistema de produção, né, que a gente tenha inventado nenhuma fórmula nova, a gente está, na verdade, tentando trazer para a vitrine da abertura da colheita do arroz algo que os produtores já vêm fazendo, né, os produtores que são as nossas referências técnicas já vêm fazendo, que é a integração lavoura-pecuária, que é a rotação de culturas. Cada vez mais intenso esse sistema de produção, Alex, isso vai exigir de nós, órgãos públicos aí de pesquisa e extensão, vai exigir das empresas, vai exigir dos técnicos, dos produtores, vai exigir mais de todo mundo, porque a lavoura não para, né? 365 dias do ano a propriedade vai funcionar em alta rotação, como a gente fala, né? Porque não existe mais aquele intervalo que existia antigamente, a lavoura mudou, a propriedade mudou. A propriedade hoje é uma engrenagem que funciona 365 dias do ano, e o arroz segue sendo o nosso principal protagonista, mas os coadjuvantes precisam ganhar mais espaço, né? Quando tu me fez aquela pergunta se a soja estaria substituindo o arroz, eu imagino que não, ela veio complementar o arroz e ela te dá a opção de colocar o arroz naquelas áreas de maior potencial, talvez, né? Porque ela, além de dar mais sustentabilidade, trazer a opção de rotação de mecanismos de ação, fazer um controle de plantas daninhas maior, ela te dá esse conforto, às vezes, de colocar o arroz naquelas áreas de maior potencial e conseguir rotar com soja e recuperar aquelas áreas que estão um pouquinho mais
prejudicadas em termos de potencial, como o Alexandre falou, custo de produção extremamente alto, e a gente não pode se dar o luxo de colocar o arroz em áreas que não estejam com potencial muito elevado de produtividade. Desta forma, buscamos na vitrine dar mais espaço para a pecuária. Como eu falei, abrimos uma área nova para a pecuária. Formas de irrigação a gente vai ter, a gente já tinha um pivô ano passado, vamos ter outro pivô esse ano. Vamos ter também irrigação subterrânea, vamos ter irrigação por superfície em milho e soja. Então, trabalhar muito forte a questão da irrigação, trabalhar muito forte a pecuária, como eu falei, dando esse espaço enorme para a pecuária que a gente vai dar esse ano, e justo porque essa ponte no inverno, a pecuária se mostra hoje como uma atividade mais adequada a fazer essa ponte, essa transição entre as culturas de verão, né? E desta forma a gente vai buscar refletir na vitrine tecnológica o que existe de melhor hoje em sistemas de produção mais equilibrados, onde a gente tem a sustentabilidade das culturas sequeiro com irrigação, onde a gente tenha fonte verde no inverno com pecuária de preferência, e dessa forma extraindo no arroz o seu máximo potencial produtivo, que a gente sabe hoje que é bem elevado, né? Vários produtores aí conseguindo 10, 11 toneladas, até mais, de arroz por hectare. A gente viu na safra passada, então é possível a gente conseguir esses tetos produtivos altos, desde que a gente tenha um sistema equilibrado de produção. Né? Perfeito. Também, como o Alexandre falou lá no auditório, a gente vai ter adequações, né? Na própria vitrine a gente deu mais espaço esse ano entre as vitrines, né? Então a gente também está planejado para isso, para trabalhar com grupos menores e fazer com que o evento transcorra normalmente dentro da vitrine tecnológica. Quero mandar também aqui uma saudação especial para o nosso amigo Anderson Belloli, advogado e jurídico da Federarroz, que é um batalhador aí dessa abertura da colheita. A Ângela também, que trabalha essa parte aí publicitária e também da comercialização dos espaços. Aliás, a Iara estará nessa abertura, né, Leonardo? Também parceira aí da Federarroz, né? Felizmente, esse ano, agora, né, 2021, estaremos presentes lá com stand, né, de braços abertos para receber todo mundo. Quiser tomar um mate conosco, leve seu mate, enquanto nós não tivermos vacina, né, leve seu mate, mas tomar um mate conosco, tomar um café, né, e conversar um pouco sobre a nossa tecnologia, o que nós estamos disponibilizando, né, para o produtor e para essa produção, né, de arroz. Graças a Deus estaremos lá, tanto arroz, soja, como tantas outras culturas, né, na várzea aí da nossa região sul aí. Fizemos o comercial da Federarroz do IRGA, mas também tu fica à vontade, viu, Leonardo, para destacar algum produto, algum serviço de vocês aí, viu, amigo? Não, perfeito. Assim, até eu gosto de aproveitar esses momentos, né, de discussão, né, para interagir, e eu costumo dizer que a lavoura de arroz ela é uma indústria, né? Toda lavoura é uma indústria, nós estamos produzindo algo, né, e para vender, né, e todo esse processo de produção ele envolve produto, processos, né, para fazer ele, e pessoas, né. Então a questão principalmente de custos, né, que a gente tem que levar em consideração, esses pontos, né. Em processos a gente tem pecado em alguns momentos, em excesso de alguns processos. O Alexandre comentou, a gente consegue fazer um plantio direto de arroz daqui um pouco em 2, 3 anos seguidos, isso diminui aquelas 3 de grade, 2 de plaina, que nos tiram muito, né, no processo de colheita, né. Eu, até pouco tempo atrás, não acreditava, mas esse tempo eu entrei de carro numa lavoura esse ano agora entrei de carro numa lavoura que está sendo colhida de arroz, eu nunca imaginava, né, o cara poder entrar de carro, conseguindo colher no seco, mantendo essas taipas em pé para poder fazer um plantio direto em outro ano. Então são processos que tem que ser acontecendo, né. Em relação a produto, né, a gente tem que levar em consideração a questão dos insumos que vão ser utilizados para gerar esse produto, né, que é onde entram as empresas, né, onde entra a Iara como multinacional, como empresa fornecedora de fertilizante, né. Então, a questão de produtos de qualidade, onde a eficiência da adubação está muito na época que se faz ela, né, e no produto que se está utilizando, né. Então, produtos que tenham nutrientes no mesmo grão, para não ter faixa na lavoura, não ter uma situação de adubar mais uma parte do que outra, né, ou adubar de forma errada. Então, o produto que tem nutriente no mesmo grão acaba, tanto a lanço quanto na linha,
acaba tendo uma vantagem, né, técnica em cima da produção, né? E hoje nós temos, por exemplo, para a base, adubos com 8 nutrientes no mesmo grão que podem ser utilizados, né, como eu já comentei antes, com macro e micronutrientes, né? Podem também ser utilizados, por exemplo, Yara Vera, a Lanço, a gente tem um grande fornecimento de enxofre que é essencial para o arroz poder fazer os processos, né, de crescimento e de geração, principalmente do estágio reprodutivo, né? Então o Yara Vera entra na entrada d'água com uma alternativa para fornecimento de enxofre sem faixas, né? Porque tanto o enxofre quanto o nitrogênio estão no mesmo grão, diferentemente quando se usa um nitrogenado, onde há uma mistura de grânulos e essa densidade acaba jogando nutriente numa parte e outro no outro, né? Dificulta a regulagem, né? E, de certa forma, eu acho que nada disso seria possível, né? Sem os parceiros, né? Sem as pessoas que nos ajudam. Eu dou exemplo de Camaquã, onde estás aí, né, Alex? E Camaquã, hoje, nós temos parceiros que nos ajudam a gerar essa tecnologia, multiplicar e validar ela, né? No caso das sementeiras, como Terra Dura, Rancho King, a Capão Grande, né, que nos ajudam a mostrar isso a campo, tanto nos dias de campo, na forma de fazer, e também nos ajudam a gerar a tecnologia, dizer, isso funciona, isso é bom, isso não é bom, né? A questão, por exemplo, de investimentos, ano passado, agora mesmo, junto com a Betânia na Rancho King, realizamos um trabalho onde o uso de Zintrac, que custa, vamos botar em valores aqui, ano passado, em torno de R$20 por hectare, nos deu um incremento de 4 sacos no final. Isso já vem de alguns anos sendo testado, tanto é que é uma recomendação deles no tratamento de semente, tanto deles quanto da Terra Dura e outras sementeiras, né? Então, isso só vem a validar que o investimento bem feito, na hora certa, com o produto correto, nos traz um retorno, né? E é isso que a gente propõe. Sem dúvida. Como um detalhe aqui, só rapidinho, um detalhe rapidinho aqui, é a questão de que as multinacionais, às vezes, né, a gente vê algum certo pejorativo na questão do representante, né, da pessoa, mas nós fizemos essa ligação entre a pesquisa, né, que é feita na multinacional, até mesmo a pesquisa que é feita nas instituições. Aqui está o André representando as instituições, o Alexandre representando tanto os produtores como o terceiro setor, né, faz essa ligação entre o que nós pesquisamos e o que dá resultado no campo, né? Então, nos recebam, né, de braços abertos, que a gente vai trazer o que a gente tem de melhor, né, para fazer essa produção a campo aí. Bem colocado, bem colocado. Alexandre, gostaria de ponderar algo? Fica à vontade. Sim, Alex, é só fazer uma correção também. O ponto de equilíbrio da lavoura de arroz é 160 sacos por hectare, isso, e não quilos, como eu falei antes, tá? Claro que isso é uma média, obviamente que tem produtores que têm custo menor do que esse, assim como tem produtores que têm custo maior. Mas eu queria também deixar um recado, Alex, que a lavoura está cada vez mais no detalhe, a lavoura está cada vez mais no capricho, então nós temos que pensar também em compartilhar máquinas antes de fazer um investimento, muito cuidado, vamos atualizar as planilhas de custo, vamos ver se não tem um vizinho nosso aí em condição de compartilhar uma máquina conosco e nós termos então um investimento menor, né, uma imobilização de capital menor. Tem muitos produtores que acabaram diminuindo a área, estão com máquinas sobrando, então eu penso que esta é uma questão que tem que se olhar. Buscar informação, nós temos que ter humildade de olhar o que as pessoas competentes estão fazendo. Então, não ter vergonha de bater no vizinho que está colhendo bem, que está tendo uma boa gestão. Gestão, esta é a palavra, Alex, fundamental para nós continuarmos aí viáveis no sistema e cada vez mais buscando uma eficiência e baixando os custos. Eu acredito nesse caminho, é um caminho sem volta. Alexandre, já fechando contigo, mas é uma curiosidade aí, tanto dos funcionários do IRGA quanto dos produtores, tu tem informações sobre data de nomeação de presidente e diretores do IRGA? Alex, as notícias desta semana é que o assunto está já na Casa Civil para a nomeação. Eu penso que esta próxima semana nós devemos finalmente aí ter a confirmação aí do nome do Ivan Bonetti, né? E nós temos que imediatamente partir para colocar em dia várias situações
lá no IRGA, né, que estão pendentes. O pessoal está fazendo o possível, mas nós temos que avançar nesse sentido, e essa nomeação ela demorou demais. Nós temos que realmente buscar confirmar isso para tocar os assuntos da lavoura fundamental de arroz, que é a lavoura do Rio Grande do Sul. Perfeito. Alexandre, quero te agradecer, um grande abraço, obrigado pela tua disponibilidade, assim como também, André, gostaria de colocar mais alguma coisa, Andrezinho? Alex, só agradecer a oportunidade e também parabenizar todos os colegas do IRGA, né? O IRGA líder em cultivares aí nos últimos anos, trabalho de longo prazo, né, Alex, é muito importante. Só o 424RI ano passado chegou a 50% da área gaúcha de arroz, né? Então, parabenizar toda a equipe do IRGA pelo trabalho, e mesmo com a pandemia, aí a gente não saiu do campo, né, Alex? Estamos instalando todos os experimentos aí nas nossas estações, os nossos extensionistas visitando aí todo dia os nossos produtores, e os trabalhos continuaram aí de maneira muito próxima ao normal. Então, parabenizar todos os meus colegas e te agradecer mais uma vez o convite. Estamos sempre à disposição, sabe, pode contar conosco sempre, e teremos uma grande abertura da colheita, e sem dúvida, de 9 a 11 de fevereiro. Também estamos colaborando aí junto com a Federarroz e com a Embrapa nesse trabalho. Perfeito, André, muito obrigado. Leonardo, nosso agradecimento também à tua disponibilidade nessa manhã de sábado. Eu que agradeço, Alex, agradeço a oportunidade aqui de conversar, agradeço as informações, as trocas de informações com o Alexandre, com o André. Parabéns a todo o IRGA, né, pela essa forma de condução nos últimos anos, aí, essa mudança, essa forma de estar mais próximo do produtor e com uma grande presença, e essa troca de informação com as empresas, né. Convido a todos aí também na abertura da colheita, estarem conosco lá, conversarmos um pouco mais, e ficamos à disposição, tanto na pessoa do Matheus aí em Camaquã, na pessoa do Mauro, né, da Treviara aí também, né, tanto da Fubra também, que também trabalha com Iara, né. Então temos várias opções para o produtor chegar e ter a sua recomendação, né, junto conosco aí. E fico à disposição sempre. Muito obrigado. Senhores, bom fim de semana. Até a próxima. Obrigado, Alex. Um abraço. Abraço.